Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada, uma palavra tremenda, que fala de um homem que até a sombra dele, quando passava na rua, curava os enfermos. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre ele, que é o apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Esse homem que passava na rua e a sombra dele curava os enfermos, negou Jesus 3 vezes. Jesus mostrou para ele quem era Jesus, foi lá e resgatou ele novamente. Então não importa a sua situação que você se encontra, Deus tem o poder de te resgatar novamente, colocar numa posição de honra, assim como colocou o apóstolo Pedro. E hoje a gravação de hoje também é a respeito dele, falando de um paralítico que vivia na porta de um templo pedindo esmola, e Pedro chegou ali junto com o apóstolo João para a adoração do Senhor, culto da tarde, das 3 horas, e ele chegou e estava entrando dentro do pátio, ali para entrar no templo. E ali na porta do templo, onde ficava o paralítico todo dia para pedir esmola, o pessoal levava ele para pedir esmola. Ele chega, o apóstolo João, o apóstolo Pedro chega para a adoração das 3 horas, do culto das 3 horas. Na hora que ele está entrando, o paralítico começa a gritar a eles, vê eles e começa a gritar pedindo uma esmola. A Bíblia relata que eles parou, pediu ele para olhar para eles firmemente ali, e o paralítico olhou, esperando receber uma esmola. O apóstolo Pedro falou com ele: eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande. E no mesmo instante, os pés, as pernas do paralítico se ajustou, como se ele fosse normal, voltou tudo normal, e houve uma cura extraordinária, e aquela multidão que estava ali para ir para o templo ficou admirado com o que aconteceu, e o paralítico saiu pulando, dando glória a Deus e adorando a Deus. E esse é mais um relato do homem que negou Jesus 3 vezes, e depois Jesus foi lá e resgatou ele novamente, e ele passou a mover em uma unção extraordinária. Mas tudo isso depois que ele conheceu verdadeiramente quem é Jesus. E é o que falta para os dias de hoje, cada um de nós, é ter um temor dentro de nós, nosso coração, de querer entender e conhecer quem é Jesus verdadeiramente. Eu acho que é o que nós precisa, conhecer verdadeiramente quem é Jesus, para nós ver o mover e o agir dele na nossa vida, porque ele não mudou, Deus nunca mudou, ele continua o mesmo, ele cura, ele liberta, ele faz milagres nos dias de hoje também. Basta nós crer e acreditar que o mesmo que ele fazia no passado, ele continua fazendo. Amém? Então eu vou deixar aqui alguns versículos que confirmam o que eu estou falando. Está escrito no livro de Atos 3, verso 1. A palavra fala assim: certo dia, à tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo,
chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenha nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Amém? Esse é mais um relato da palavra de Deus, que não importa a situação que nós vivemos, se você está lá no mundo, se você não acredita mais em Deus, se você já foi um homem de Deus e hoje se encontra desviado, se encontra afastado dos caminhos do Senhor, e não tem força para se levantar, se você se encontra lá no mundo prostituindo, fazendo tudo de errado e acha que não tem mais solução, não tem mais jeito para a sua vida, observa bem essa palavra. Esse homem, com essa unção, antes disso acontecer, ele negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus mostrou o teu amor, assim como mostrou por mim e por você, dando a sua vida lá na cruz. Quando ele morreu, ficou 3 dias morto, ele desceu à profundeza do inferno, tomou a chave do abismo, tomou a chave, tomou posse dela, chave da morte, e ele tem poder no mundo dos mortos, ele tem poder para ressuscitar, ele tem poder para tirar qualquer um do vício, ele tem poder para libertar qualquer um, assim como ele libertou o apóstolo Pedro, que nunca afastava da sua espada, ele confiava na sua espada, mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus, ele afastou da sua espada e passou a mover pelo Espírito de Deus. E através do Espírito de Deus, grandes milagres ele fez nessa terra. Não somente esse, mas fizeram outros. Amanhã eu vou estar gravando mais um vídeo a respeito dele, de algo que ele fazia. Mas tudo depois que conheceu Jesus verdadeiramente. E nós também precisamos conhecer Jesus verdadeiramente, para nós mover sobre o Espírito Santo e agir sobre o Espírito Santo e ver nossa vida ser transformada, porque aquele que anda sobre o Espírito Santo, aquele que anda, que move pelo Espírito Santo, a vida é transformada. Não tem como ele continuar na mesma, não tem como ele continuar fazendo os atos anteriormente que fazia, como falar mal do irmão, como criticar a igreja, como criticar o irmão, como criticar outras coisas que não é da vontade de Deus, de andar no pecado. Não tem como mais ele andar dessa forma. Quem move pelo Espírito Santo tem um discernimento apurado e uma mentalidade avançada pelo Espírito. As revelações de Deus vêm e ele move segundo as revelações que o Espírito traz. É tremendo esse encontro.
Então nós precisa interessar, de conhecer quem é Jesus, quem é Deus verdadeiramente, para que podemos aproximar dele, e só aproxima dele quem está nessas condições de coração limpo, puro, com interesses de querer conhecer verdadeiro quem é Jesus e está disposto a abrir mão daquilo que atrapalha a conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Mas quem se interessa, ele está de braços abertos, esperando. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dá graça, nos ensina a cada dia a entender e querer conhecer os caminhos certos que leva a receber mais e mais unção. São nós que limita a distância que nós quer ficar de Deus. São as nossas ações, as nossas atitudes que traz essa limitação. Mas Deus, Ele nunca impediu nós de aproximar dele. São nós que, mesmo que nossas atitudes e ações é que limita a distância nossa dele. Se nós quiser aproximar dele, é preciso ter renúncia. Mas vale a pena essa renúncia. Que Deus nos abençoe e nos dá graça e abençoe o nosso dia. Amém?